Vamos começar a falar de um tema que certamente você está interessado: home office. Será que está com dias contados? No, God! Tem uma pesquisa que relata que 85% dos profissionais brasileiros estariam dispostos a mudar, trocar de emprego, caso recebessem uma proposta onde ele pudesse viver mais dias no home office. E para falar desse tema, estou aqui, Cornelas. Prazer te receber. Obrigado, Alê. Obrigado, pessoal. Vocês estão conectados com a gente. Hoje a pauta... É quente. E aí, home office está com os dias contados? Será que é o fim de uma era? Qual que é a tua percepção? Vamos lá. Esse tema eu acho que ele está dos mais polêmicos de todos, né? Viramos o ano falando de grandes empresas, pessoas muito influentes aí do mundo corporativo e até expoentes políticos, falando, vamos voltar todo mundo para o presencial. Então o que eu vou falar aqui é muito baseado na minha experiência, por já estar uns 4, 5 anos vindo de home office, trabalhando nesse modelo, acompanhando aí as tendências sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora. Falar que é o fim do home office, eu não acredito nisso. Eu acho que isso tem muito a ver com o estilo das empresas e negócios. As empresas não podem embarcar porque a fala de muitos expoentes aí falaram, volta todo mundo, vamos voltar. Volta todo mundo porque é melhor para os negócios, e aí, ok, vou pegar aquilo e adotar para o meu dia a dia. Perfeito, porque a gente viu naquele período pandêmico que funcionou, né? E aí as pessoas acabaram se adaptando muito a isso. Então, quando eu olho para essa temática, eu tenho esse cuidado de pensar, tá, para quem vai ser, qual é o tipo de negócio, para quem funciona ou não funciona. Tá. Né? Então, eu não acredito que seja o fim 100%. Eu acredito que vai tudo depender muito de como as empresas vão se organizar para ter essa modalidade ou não dentro das empresas. Mas será que isso gera muita conversa, né? E certamente a gente deve ter gente aqui nos ouvindo, tanto aquele que é super fã do home office, como aquele que diz, não, realmente tem que acabar essa discussão, essa briga de braços. Você tem algum conselho, alguma visão para trazer uma luz ou um esclarecimento, um passo a passo? O que você daria como uma dica? Vendo tudo que a gente veio vivenciando, eu acho que os modelos foram muito testados. Tá. Né? Então a gente veio de um presencial que era todo mundo, funcionava. Fomos para um online, funcionou. Aí as empresas começaram a flexibilizar um pouco mais, fomos para o híbrido. Funcionou. Qual é o modelo que para minha empresa está funcionando, para o meu time está funcionando? Não dá para a gente nunca bater o martelo em cima disso, porque eu acho que existem muitas variáveis e também existe uma coisa que é as especificidades de cada time e negócio. Para alguns, esse é um modelo que funcionará, para outros vão ter que estar mais perto do negócio, e para outros pode ser que tenha essa flexibilidade que ajuda as pessoas. Eu acho que tanto as empresas quanto os times, né, lideranças, tudo mais, eu olharia com mais calma para esse tipo de formato de trabalho que se adequa às necessidades do negócio. Por que eu estou te falando isso? Porque eu conheço empresas que estão até agora 100% remoto, estão entregando, estão performando, time, liderança. Tem empresas que fizeram esse movimento para o híbrido, funcionou. E tem empresas, por conta do core do negócio, que de fato precisaram estar no presencial. Mas, olha que legal, tem empresa que mesmo estando no presencial ainda flexibilizou algum horário. Algumas vezes ao mês a pessoa tem determinado flexibilidades em alguns horários. Eu acho que dá para ter esses ajustes, Ale. Tá, não é só simplesmente paralisar, fica em casa ou vai para o escritório, mas realmente trazer propostas e ideias diferentes do que cabe naquele negócio. Perfeito. Mas eu tenho certeza que deve alguém aqui estar nos assistindo com o seguinte questionamento: como que eu gerencio essa pessoa que trabalha em casa, que é muito desafiante? Ou essa pessoa também deve estar pensando assim, mas o Ornelas está falando isso porque ele é super produtivo na casa dele. Mas será que esse meu colaborador, ele está sendo produtivo mesmo ou ele está lá no sofá assistindo Netflix? Agora eu quero saber porque essa pessoa está esperando essa resposta. Não, maravilha. Eu acho que esse foi o grande dilema para quem foi para o remoto, né? Como é que eu gerencio, vejo se as pessoas estão entregando resultados ou não. Eu acho que tem um ponto que é muito importante para a gente entender aqui.
não é uma brincadeira, não é um benefício, é só um formato de trabalhar diferente, onde você está dentro da tua casa, mas que as obrigações, a forma de trabalhar e de entregar, ela precisa continuar. Sim. E o grande lance que eu percebi aí é minha experiência, tá, pessoal? É muito do que eu vivenciei. Eram alinhamentos muito claros entre liderança e equipe, até porque agora está cada um na sua casa. Eu não tô tendo termômetro, não tô vendo as pessoas nas baias das mesas, então eu tenho que passar a confiar muito mais nas pessoas. Então, o que eu vi que funcionava muito eram esses acordos em alinhamentos muito claros entre liderado e líder esperado. Sim. Uma comunicação com uma agenda durante a semana para alinhar e discutir todos os pontos entregáveis dia a dia e semana. Então, sabe aquelas dailies curtas por dia que fazia? Okay. Né? Então, eu vi acontecer muito isso na prática e percebi que isso gerou um maior engajamento. E aí cabe ao profissional fazer uma leitura de si e falar, poxa, já estou dentro da minha casa, deixa eu me organizar para poder continuar com essa entrega. Senão, a gente sabe onde pode parar isso aí. E aí agora que eu ia trazer essa outra pergunta. Então, sabendo aí que o ponto-chave, você líder que precisa gerenciar alguém que está home office, é o quanto esse alinhamento vai ser fundamental. Agora, estou lá na minha casa. E aí você falou, poxa, o desafio do gerenciar. Você que já atua, né, já está vivendo isso, essa experiência há 4 anos, quais as principais dificuldades você teve que enfrentar e como você enfrentou isso? Para realmente gerenciar esse tempo. Eu falo que é mais ou menos assim, você está trabalhando e você fala, tá sol, acho que eu vou estender roupa, né? Como é que lida com esses desafios? Não é só isso, né? São as pessoas que também estão na sua casa, filho, o animal de estimação, enfim. Quais são suas sugestões e dicas essenciais para isso funcionar bem e esse profissional se sentir produtivo? Eu acho que essa pergunta era a cereja do bolo quando a gente olha para a nossa própria disciplina e performance pessoal. Tá. Uma das coisas que a gente tem que sempre levar em consideração é que eu estou trabalhando e vou cumprir horários bem estabelecidos para aquilo que eu estou fazendo. Uma grande coisa para as pessoas que moravam com outras pessoas era estabelecer horários para essas interações, conversas e tudo mais. Porque senão virava aquela mistura. No começo todo mundo teve, né? Lembra as webcams ligadas? Era gato, cachorro, família entrando. Depois de um momento, a gente começou a perceber que o pessoal se organizou. Então o pessoal já separou um canto para trabalhar em escritório. Sim. Já fechava a porta, né? Antigamente a pessoa já ia até acordou, colocava o moletom, a roupa já ia. De repente você viu a pessoa, poxa, deixa eu levar com um pouco mais de seriedade. Tinha esse olhar de se auto-organizar para não perder os próprios objetivos pessoais e profissionais. Tá. Num ponto de que a gente sempre tem que lembrar, né? O como a gente faz o nosso trabalho diz muito sobre como a gente se organiza e faz. Sim. Né? E eu acho que esse era um ponto muito sensível que é até hoje. Das pessoas que aproveitam o remoto para dar uma aproveitada mesmo, Sim. ou da galera que era muito profissional e entregava muito. No meu caso, eu trabalhei em times que entregavam muito. Tá. Eu sempre estive muito engajado, até para eu não me distrair, eu ficava muito mais focado no meu trabalho. Agora eu vou deixar aquele espaço para você colocar aí nos comentários. E aí, home office ou não home office? O que você ganha, né, fazendo isso e quais são seus desafios? Enfim, compartilha com a gente o que você está pensando e está absorvendo aqui desse nosso bate-papo. Agora eu quero saber um pouquinho mais, Ornelas, dentro dessa história toda que a gente está conversando, desse equilíbrio. Gostei muito quando você falou, né? Não é simplesmente um benefício, mas é uma questão, um modo, né, de como se trabalha tudo isso. Mas qual que é o legado que você acredita, né, que o home office ele pode trazer para as corporações? O que isso pode ser absorvido dentro das empresas? Eu acho que o primeiro ponto é que desmistificou aquela coisa de não misturar o profissional com o pessoal uma vez que todo mundo foi para casa. E todo mundo tinha que ser profissional pra caramba. E entregar muito. E você lembra que no começo, a galera... Eu lembro as pessoas que eu trabalhava, vim de empresas de tecnologia, tinha gente que perdia até a hora de trabalhar, ficava até 8, 9 horas, a galera trocando e-mail à noite e tudo mais. Eu acho que o grande legado foi que, na minha percepção, a gente consegue ter uma qualidade de vida, de trabalho organizado, de performar, de conseguir envelopar tudo isso de uma maneira que um pode andar de mão dada com o outro.
Legal. Né? Eu acho que... Por que eu acho que discute tanto e fica muito sensível? É porque as pessoas, quando elas se adaptaram, elas falaram, opa, eu quero ficar um pouco mais em casa, eu posso passar tempo com meus filhos, né, com pet, eu posso ter uma qualidade de ir ao médico, enfim, coisas que no 100% presencial não tinha, era muito mais difícil. Sim. E as pessoas começaram a entender que isso ajudava até na qualidade do trabalho delas. Então eu acho que esse cuidado que o remoto ofereceu, de novo, eu estou falando de um modo muito cuidadoso, porque a gente sabe Sim. que tivemos pessoas que acabaram, né, não seguindo de um modo muito profissional, acabou impactando Sim. muito, mas de um grosso modo falando, eu acho que ele trouxe esse direcionamento. Por isso que foi tão difícil quando as empresas começaram a voltar. E todo mundo fala, nossa, eu vou ter que voltar. Nossa, mas se surgir uma outra oportunidade que tem um híbrido com mais tempo, um remoto, e até para ganhar menos, viu? Eu já vi casos de pessoas que receberam oportunidades por ser remoto, falaram, não, eu aceito até ganhar menos para estar no remoto, mas ter mais qualidade de vida e profissional. Eu acho que o grande ponto aqui que você trouxe é que a gente não precisa anular um modelo em prol de algumas pessoas que talvez não souberam usufruir daquilo. É exatamente, ok, vamos adequar isso ao nosso modelo de negócio, vamos estruturar isso. Falando disso do que você trouxe, tem uma pesquisa de 2024 que revela que 41% das empresas estão enfrentando dificuldades, e agora 2025 já tem dados que relatam isso, para atrair talentos devido à redução desses dias trabalhados, né? Então, como isso é um ponto de atenção. E eu sei que você deve estar com alguns questionamentos, mas eu ainda vou fazer mais uma pergunta para o Vitor, para você talvez vai encontrar uma resposta. Mas eu não quero que você caminhe sozinho. Se você tem alguma dúvida, se você quer pensar como você pode incentivar a tua equipe, como você pode estruturar melhor a tua empresa, eu te convido a chamar um Bravender para conversar com você. E aí sim, juntos, a gente vai pensar numa boa solução para o seu modelo de negócio. Aí agora a última pergunta. Você falou que aquela era a cereja do bolo? Pergunta do milhão agora. A pergunta do milhão. Pergunta do milhão. Minha equipe é remota, como que eu motivo eles? Essa realmente foi a maior dificuldade de toda a liderança. Eu lembro que na época eu estava em RH e aí a liderança se desesperou e falou, meu Deus, vou perder o engajamento, vou perder todas as formas de estar com o meu time. Uma das coisas que eu vi que mais funcionava era criar momentos com as equipes mesmo no online. Era como é que eu me aproximo para me conectar. Então, por exemplo, nós já estamos distante. Então, como é que eu crio cadências de agenda para manter sessões de feedback, sessões de desenvolvimento, as rodadas das dailies, momento de descontração, ou seja, tudo adaptado no online para não perder. Eu vivi isso na prática. E aí a gente usava muito aplicativos que tem hoje, nas próprias plataformas para fazer dinâmicas, discussões de ideias, de projetos, e funcionava super bem. Então, claro, a gente tem que adaptar, não podemos falar assim, vai dar certo com todo mundo, com todo né? mundo. Por isso que eu sempre falo, analise muito o teu time, veja o que você pode, o que você não pode fazer, dentro dos limites que são cabíveis aí, mas funciona. Teve um grupo que, certa vez eu achei a ideia tão genial, mas foi o que você falou. Veja se cabe. Aquele grupo, de uma maneira muito descontraída, eles marcaram uma happy hour online, mas tinha uma brincadeira no happy hour online. Cada um tinha que entrar com um tipo de filtro. E aí um entrava com cara de algum tipo de borboleta, o outro entrava com uma cara de um quadro famoso, e cada um usava um filtro. E era uma maneira de descontrair, conectar as pessoas e aproximar. Vitor, quero agradecer muito esse bate-papo, foi muito bom ter você aqui. Obrigada aí por compartilhar a tua experiência, de compartilhar, né, a tua visão, porque isso está ajudando muitas pessoas a saberem como lidar com essa história do home office. É um tema realmente crítico. Quero agradecer demais aí por esse bate-papo. Obrigada. Eu que agradeço você, Alê, e todos vocês que estão assistindo. Curtam bastante, compartilhem, enviem para os amigos e amigas. Esse é um tema que está muito longe de findar. Eu acho que ainda a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. Mas, pessoal, uma coisa fica pronta para nós. Dá para trabalhar remoto, dá para trabalhar de outras maneiras. Tudo vai da disposição de cada um aí dentro das organizações. A gente espera o teu contato. Quer saber mais? Clica no link, nos chame e a gente está aqui e te espera no próximo episódio. Até mais.